Boa noite, gente. Hoje vamos para a aula 6. Não é a aula sobre passos lógicos, que é a qual seria caso vocês estivessem vendo a aula síncrona, né? Mas aí essa aula eu não vou dar esse período e a gente vai direto para a continuidade do curso, que é falando sobre teoria dos conjuntos. Então a gente tem isso nessa aula de hoje, na aula que vem e depois da próxima também. Aí depois, ou seja, da aula 8, né? Depois da aula 8, a gente tem uma aula que é de exercícios. E aí, que no caso, exercícios dessas três aulas, né? Aulas 6, 7 e 8. Aí depois dessa aula de exercícios é a primeira prova, tá? Então, se vou falar em grandes tópicos assim sobre essa primeira prova, são esses dois assuntos, né? É a parte de lógica, que inclusive é o conteúdo dessa Avion que vocês estão fazendo agora, e a entrega dela é para sexta, né? Que vão da aula 1 até a aula 5, e depois da aula 6 até a aula 8 é sobre teoria dos conjuntos. Que aí a gente vai ver, essa primeira aula de hoje, na verdade, eu diria que é inclusive mais uma revisão, porque isso aqui sim faz parte do currículo nacional, né, de matemática, então é visto nas escolas. Na verdade, é uma noção que a gente tem mesmo antes de entrar na escola, né, sobre conjuntos e coisas do tipo. Desde o maternal, a gente já sabe o que são isso. Com coisas lúdicas, a gente trabalha com conjuntos, né? E aqui a gente vai formalizar um pouco e dar continuidade também a esse assunto de lógica, porque várias identidades, várias propriedades, vocês vão ver mais sobre isso na aula que vem, sequências do que a gente entende sobre lógica que vocês acabaram de ver, tá? Então, essa aula de hoje é para a gente entender essas noções iniciais. Tem a uma ou outra propriedade que existe, que a gente vai ver aqui hoje. Na aula que vem, a gente vai ver mais sobre as propriedades. E na outra aula, a gente vai ver sobre a álgebra dos conjuntos. E também sobre conjuntos numéricos, que aí sim entra numa revisão do ensino médio, que é quando a gente entende bem, né, o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos. Então, isso dariam várias aulas, mas é uma revisão, então a gente vai ver o que mais importa de cada conjunto e o que de fato define cada conjunto desses. E como a gente consegue relacionar um conjunto com o outro e propriedades que são inerentes a um conjunto, mas não a alguns outros. Isso é o que a gente vai ver nessa aula 8, tá? Bom, a lista que eu já postei hoje, ela já cobre essas três aulas. Então, em relação às listas, você já tem todas as listas para a prova, que aí dessa 6, 7, 8 já tá, eu postei. Eu acho que eu já postei o gabarito da lista anterior também. E após já cada aula, vocês sabem que eu tenho revisões, né? E depois dessa aula de hoje também, se der tempo, eu vou fazer essas revisões que eu trouxe com vocês, né? E aí também, após as próximas aulas, também exercícios para a gente rever, tá? Bom, então vamos lá, vamos ver essas noções aí iniciais sobre teoria dos conjuntos, tá? A gente vai ver também conjuntos importantes, né? Esse primeiro entendimento aí do que são conjuntos, a gente tem que ter alguns conjuntos próprios, em particular, que a gente consiga falar deles melhor. Propriedade dos conjuntos, a gente vai começar a ver isso nessa aula de hoje, mas, claro, a gente vai ter mais forte isso na próxima aula, tá? Então, bom, antes de falar de conjunto, eu vou falar de uma coisa aqui que não de fato se refere somente a conjuntos, né? Mas essa noção aqui, elas são essa noção primitiva, né, é um termo que a gente utiliza para quando a gente quer falar de alguma coisa que não precisa ter de fato uma definição para aquilo. Já é aceito, é bem entendido, sem nem ao menos ter alguma coisa que diga, olha, isso que você falou quer dizer tal, tal e tal coisa, tá? Então, em matemática, a gente tem muito isso. Essas noções primitivas. Vocês já conheciam isso? Vocês lembram desse conceito? São noções, são
termos que são utilizados que não precisam nem ao menos ter uma definição sobre aquilo, tá? Então, existem algumas coisas primitivas aí, tá? Se vocês forem para a geometria, existe um conceito primitivo de ponto. Existe um conceito primitivo de reta. Na segunda aula, verdade. Talvez até na primeira aula, né? Naquela aula, eu não lembro exatamente, mas sim, eu acho que eu comentei sobre isso lá atrás, né? Então, esses conceitos, eles se aplicam a diversas áreas da matemática. É como se fosse a base das definições para que, com isso bem entendido, a gente consiga ter outras definições ou consequências desses conceitos primitivos, tá? Então, falando aqui nessa teoria, que é a teoria dos conjuntos, a gente tem um conceito primitivo, que é do próprio conjunto, elemento, pertinência entre elemento e conjunto, tá? São três conceitos que vocês entendem sem ter essa necessidade de ter uma definição para aquilo, tá? Apesar disso, a gente fala um pouco melhor sobre cada uma dessas coisas aqui, tá? Então, o primeiro ponto é entender, esses conceitos primitivos, eles existem, eles são a base para que a gente consiga definir e extrair propriedades com isso. É como se fosse a essência das coisas, tá? E aí, essas três noções são as que existem como sendo primitivas e que ainda assim a gente vai entender melhor o que cada uma coisa quer dizer, tá? Então, primeira coisa é sobre conjunto, né? Então, o que é um conjunto? Bom, a gente já entende o que é um conjunto, né? A gente pode falar de um conjunto de jeitos que são similares, mas ainda assim, essas coisas que são similares, a gente também não tem um jeito muito próprio para defini-las. Então é tudo meio que primitivo, porque você falar de conjunto é a mesma coisa que você falar de um agrupamento ou de coleção. Tá bom, mas o que é uma coleção? O que é um agrupamento? E a gente pode ficar voltando isso atrás, então acaba que entra num senso comum da gente entender o que é uma coleção, o que é um conjunto, o que é um agrupamento, né? Então, mas o que são, como a gente define os tipos de conjunto, são pelos objetos que estão neles, né? Então, de modo geral, o conjunto é um agrupamento, uma coleção de quê? De elementos, né? E que são objetos e tem isso daqui, ó, de serem distintos. Isso é algo que todo conjunto tem que ter. Com isso, a gente acaba tendo alguma regra aí que impõe de não poder ter elementos idênticos, certo? Todos têm que ser distintos. Então, alguns exemplos: conjunto das vogais, conjunto dos alunos, dos professores, enfim. Veja que aqui a gente acaba apresentando o que faz um elemento pertencer ou não ao conjunto, certo? Que é pela propriedade que tem o conjunto. É isso que vai ser importante para a gente, é entender bem quais são essas propriedades que a gente consiga dizer se um elemento pertence ou não a esse conjunto. Então, nota que em todos esses conjuntos, os elementos satisfazem a uma determinada propriedade que define aquele conjunto, o que diz aquele conjunto existir, certo? Então, a gente entende o que é um conjunto. E a gente consegue entender o que é um conjunto, ok, pelos objetos, mas os objetos estão ali por algum motivo. Esse algum motivo é justamente a propriedade que determina o elemento pertencer àquele conjunto. Ou não pertencer àquele conjunto, certo? Então, agora sobre os elementos de fato, né? E essa relação que tem com o conjunto. Cada objeto que compõe um conjunto, ele é um elemento do conjunto, certo? E veja que aqui é um outro conceito primitivo de elemento. O que é um elemento? É um objeto, tá bom. E o que é um objeto? É isso que está de primitivo na história, tá? Então, nos exemplos anteriores, a gente tinha aqui dito claramente quais eram as propriedades e com isso a gente conseguia determinar exatamente quais eram os elementos. Isso que é um ponto importante. É a gente ter bem claro
E aí eu vou formalizar um pouco quando eu estiver falando de bem definido. É ter bem claro o que faz o conjunto existir. É entender bem qual é, de fato, a propriedade. E aí, por exemplo, A, E, I, O, U são os elementos que compõem aquele primeiro conjunto. Vocês, né, que no caso não são os elementos, né, mas estou dizendo, ó, vocês aí, então o nome de cada um de vocês é o que compõe o conjunto que eu apresentei lá dos alunos de FMC, né? E aí os outros, né? E assim por diante, tá? Bom, entendendo isso, que na verdade não é nada novo, né? É só uma repetição do que você já conhece sobre conjunto e elemento, né? A gente consegue ter um pouquinho mais formal o que justifica cada uma dessas coisas. O que justifica de fato um conjunto é o quê? É ser uma coleção, a gente já tinha visto, né? É ser uma coleção de objetos distintos, né? Isso que eu falei lá atrás, né? Então, a gente tem algo em particular a dizer que é uma coleção que tem que estar bem definida, como eu tinha acabado de falar aqui, desses objetos que eles a gente denomina de elementos, tá? E o que quer dizer bem definido? Quer dizer que com isso a gente entende claramente se eu estou olhando um elemento, eu vou conseguir verificar se ele satisfaz a propriedade que define aquele conjunto ou não. É exclusivamente sim ou não. Entenderam? Então, eles têm aquela propriedade, implica necessariamente ele estar no conjunto. Ele não tem aquela propriedade, isso implica necessariamente ele não está no conjunto, tá? É isso que quer dizer bem definido. É algo que não pode dar margem à dupla interpretação das coisas, tá? Então, por exemplo, C é um conjunto que eu estou definindo aqui das pessoas altas. E aí eu pergunto, esse conjunto está bem definido? Dado somente essa propriedade aqui? Não, porque tu não sabe a partir de que altura alguém é alto. Isso, está faltando essa informação que me dá a clareza de eu conseguir olhar um elemento, que no caso aqui é a pessoa, né? Então, aí eu consigo olhar a altura que ela tem e consigo comparar com o que define esse conjunto. Então, com isso só, não está. Agora, se eu colocar uma pessoa de 1,78 é elemento desse conjunto, eu não vou ter essa clareza, certo? Então, para que os objetos que pertençam a um conjunto estejam bem definidos, é necessário a gente ter essa redefinição desse conjunto, certo? E aí, por exemplo, se eu tiver definido que a pessoa é classificada como elemento desse conjunto, se tiver altura pelo menos 1,77, aí eu consigo ter a clareza, certo? Então, apesar de ser talvez um senso comum já para vocês, é importante ter isso em mente se o conjunto que você está definindo, ele realmente é um conjunto. Porque mesmo sendo um conceito primitivo, ou seja, eu consigo falar de conjunto sem nem ao menos ter uma definição clara do que é um conjunto, do que define um conjunto, porque é senso comum, quando eu estiver trabalhando em um conjunto específico, ele tem que necessariamente estar bem definido. Então, tem que ter uma propriedade que eu consiga olhar um elemento e dizer ele está ou ele não está, exclusivamente. Dado um conjunto, dizemos que um objeto pertence ao conjunto se o objeto for elemento desse conjunto. Então, veja que aqui aparece uma definição. Nota que uma definição, o que é uma definição? É um significado de algum termo que você está colocando ali novo. Beleza? Então, a definição de pertencer, eu uso como base os conceitos primitivos de elemento e de conjunto. Certo? Tá claro? Então, com isso eu consigo ter definições próprias para outras coisas aí. Tá? E aí, uma primeira definição é essa. Eu digo que um conjunto, um objeto, ele pertence ao conjunto se ele estiver satisfazendo isso daqui, ok? Se um elemento for, de fato, o elemento deste conjunto. Então, o objeto 5 pertence ao conjunto dos números ímpares, pois
Ele é elemento desse conjunto, né? Eu consigo dizer que um elemento ele é presente no conjunto se ele satisfaz a propriedade que define o conjunto. E eu sei, por conhecimento prévio, que 5 satisfaz a propriedade de ser um elemento ímpar. Então, ele pertence ao conjunto dos ímpares, né? Então, a relação de pertinência ela é uma relação de elemento para conjunto, beleza? É entre elemento e conjunto, certo? Então, eu uso essa notação quando eu estiver querendo relacionar um elemento com algum conjunto. Uma coisa que é importante observar aqui é que um elemento ele pode muito bem ser um conjunto. Ou seja, você pode ter um conjunto cujos elementos são conjuntos, tá? E aí a gente pode ter inúmeros exemplos que satisfaçam. Por exemplo, o conjunto das seleções que disputam o campeonato. Tá? Então, primeiro, quais são os elementos desse conjunto? São seleções, certo? Claro, que satisfaz a propriedade de disputar o campeonato em questão, né? Mas são seleções. E o que são seleções? Você pode, eventualmente, ter uma definição de seleção que diga ser um conjunto dos jogadores lá escalados que são de um determinado país, por exemplo. Então, você está vendo que aqui, apesar de eu ter dito que a relação de pertencer, de pertinência, né, ela vai de um elemento a um conjunto, esse elemento, dependendo do seu contexto, pode muito bem ser um conjunto. Então, você pode, eventualmente, se referir a um conjunto pertencer a um outro conjunto. Mas aí, no caso, esse primeiro conjunto que eu acabei de falar, ele é um elemento desse conjunto maior aí que eu considerei. Tá claro isso? Beleza? Sim? Nenhum comentário até aqui, gente? Tá de boa? Tranquilo. Então, vamos para a notação, tá? Um parêntese aí, não sei se vocês sabem, né? Notação é algo que a gente utiliza quando a gente quer passar uma série de símbolos que associam alguma coisa a alguma outra coisa, né? Beleza isso? A gente não fala notações. É igual legenda. Legenda é uma série de símbolos que você vai corresponder componentes a letras. Essa série de símbolos a gente chama de legenda. A gente não chama de legendas. Da mesma forma que a gente relaciona esses símbolos à notação, não notações, tá? Inclusive, se você estiver escrevendo em inglês isso, não tem plural de notations, é notation, tá? Enfim, vamos lá. Conjunto, né, a gente denota muito por letra maiúscula, né? Esse é o padrão que a gente utiliza, né? Elemento, a gente utiliza muito letra minúscula, tá? Bom, caso o conjunto A, né, seja A um conjunto e X um elemento desse conjunto, o símbolo de pertinência é esse daqui, ok? X pertence a A. E aí você tem o símbolo de esse Ezinho bonitinho aqui, né? É algo que já é comum, inclusive, né? Você já conhece isso. Agora, se o elemento não pertence, você escreve dessa forma aqui. É o Ezinho cortado, tá? Então, observa que com essas duas coisas ditas aqui, a gente tem a necessidade de ter uma propriedade clara que defina aquele conjunto. Porque você tem que ter um elemento e diga, com certeza ele pertence, ou exclusivamente, né? Com certeza ele não pertence. Você não pode ter um elemento que pertença e não pertença ao mesmo tempo. Certo? E você também não pode ter um elemento que não satisfaça nenhuma dessas duas condições aqui. Beleza? Então, lembrem desses conceitos lógicos, porque isso tudo a gente está aplicando aqui, e são coisas que eu estou falando aqui, né? Tudo isso eu estou encadeando por meio de conectivos lógicos para formar essas justificativas todas aqui. Certo?
Então, continuando, dado que vocês já sabem essa notação, né? Então, vamos continuar, tá? É comum representarmos um conjunto utilizando diagramas. Então, como você pode expressar o seu conjunto? Existem algumas formas. Um deles é que é bem visual, são os diagramas. E aí, um que é bem famoso é o diagrama de Venn, tá? Então, o diagrama de Venn, a gente utiliza esses círculos, e aí você pode fazer do jeito que você quiser, né? Em que você diz exatamente qual é esse conjunto que você está se referindo, e os elementos que estão dentro desse círculo são os elementos que pertencem a esse conjunto, né? Para que existe o diagrama de Venn? Se por Pra, acaso você já sabe a definição de um conjunto, já sabe qual é a propriedade do conjunto. Então, para que vocês acham que existe isso? Para que serve isso? Pode falar, Ivan. seria para visualizar melhor o conjunto que a gente quer, as interseções. Ok, você falou uma coisa que é a interseção, né? Interseção se refere a operações de conjuntos. A gente vai ver isso na próxima aula. Essas operações com conjuntos que a gente vai ter. Mas você falou certo quando você falou que é para visualizar, né? Realmente, o diagrama de Visualizar o Venn, conjunto e eu também acho que fica melhor para visualizar também as interseções. isso, ele fica palpável, né? Você consegue, tendo esse desenho bem claro, e o entendimento de como os elementos desse seu conjunto universo, que a gente vai ver melhor o que é isso, se relacionam com esse conjunto em questão. Aqui, por exemplo, os elementos são A, B, 7, 3 e mais. Mas, por exemplo, eu sou o elemento desse eventual contexto aqui? Não sei, talvez eu seja, talvez eu não seja. Depende muito do qual domínio que eu estiver considerando. Então, além disso, tendo essa clareza desse seu domínio que você estiver considerando os elementos, você pode ser que tenha uma propriedade que define um conjunto e tenha uma propriedade que define algum outro conjunto. E aí, pode ser que um elemento ele pertença a mais do que um conjunto? Sim, eventualmente sim. Por exemplo, se eu estiver considerando aqui o domínio dos alunos da UF, certo? Eu tenho aqui elementos que são escritos FMC, tem elementos, esse mesmo elemento também pode ser escrito em prog. E aqui a gente tem exemplos disso, né? Então você tem aí claramente que um elemento ele pode estar em mais de um conjunto ao mesmo tempo. Ele não vai ser representado mais de uma vez. Então, por isso que, caso você venha fazer o diagrama de Venn, talvez seja algo do tipo assim, né? E aqui você tem elementos que estão em mais de um conjunto, né? Essa relação e essa visualização vai ser melhor quando realmente a gente estiver interessado em relacionar conjuntos, em, por exemplo, tratar de relações de inclusão, que a gente vai ver nessa aula de hoje, ou quiser tratar de interseção, de união, e várias outras operações que existem. Por exemplo, existe a subtração de conjuntos, existe a diferença simétrica de conjuntos. Existem operações entre conjuntos aí, e acaba que o diagrama de Venn fica bem legal para a gente conseguir enxergar essas coisas. Aqui, por exemplo, a gente tem a clareza, enxergando que o A pertence a esse conjunto A, o mais também pertence a esse conjunto A, porém o J não, porque eu estou representando todos os elementos aqui e o J não apareceu. Né? Então ele não pertence ao conjunto A. Tá? Uma outra forma que eu tenho de poder representar um conjunto é o quê? É dizer exatamente quais são os elementos que estão naquele conjunto. Vocês já entenderam que um conjunto, é claro que ele tem que ter uma propriedade inerente a ele. Com essa propriedade, você já tem clara a definição do conjunto. Mas aí, você quer entender melhor o conjunto. Uma outra forma de você fazer isso é você pondo realmente a enumeração dos elementos. É dizendo exatamente quais são os elementos que estão naquele conjunto. Uma outra forma é a propriedade que define aquele próprio conjunto. Foi a primeira coisa que eu comentei até, né?
Então, você tendo essa certeza de o que define aquele conjunto, beleza, você já tem claro a descrição do seu conjunto. Uma outra é você enumerar, né? Então, no caso da enumeração, os elementos são escritos entre chaves, né? Então, o exemplo que a gente tem é o conjunto das vogais, né? Algo que define aí, e é claro, eu estou aqui dizendo que vogal dentro do nosso alfabeto, né? Pode ser que em outros alfabetos tem outras vogais aí, nem sei, deve ter, né? Mas aí não estou considerando elas aqui, por justamente entrar no assunto que eu vou falar já já, que é sobre o universo, sobre o contexto, sobre o domínio que a gente está trabalhando. Mas, enfim, tratando dessa questão aqui da enumeração, você consegue fazer isso para esse conjunto aqui. Eu listei os elementos. A, E, I, O, U são as vogais que eu conheço, são as vogais que existem no alfabeto. Conjunto dos números naturais. Nota que são infinitos, né? Mesmo assim, você consegue enumerá-los e você entende, por meio de alguma sequência inicial, como serão os próximos. Então, por isso que a gente utiliza as reticências, né? Porque já está claro para o leitor, você está dando a subentender ao leitor, que já deveria estar claro para você, quem seria o próximo e quem é o próximo do próximo, ou seja, você já entende qual é a regra. A regra que define aquele conjunto. Ou seja, você já entende qual é a propriedade que define aquele conjunto. Conjunto dos meses do ano com 30 dias, e aí tem lá eles aqui. Conjunto dos números ímpares positivos, e aí tem eles aqui. Enfim, são outros exemplos aí que a gente consegue destacar. Certo? Antes de ir para a próxima etapa aqui, que é sobre a descrição em relação à propriedade, né, que é isso que está aqui, eu quero falar ainda um pouco sobre isso. A enumeração dos conjuntos. Eu pergunto a você, é sempre possível fazer isso? Não, deve ter conjuntos que são ou muito grandes ou infinitos, né? Dependendo de como descrever. Aqui Ah, não. é muito grande, é infinito. Aqui também. Eu enumerei. Não listei todos, mas é como eu estava falando, eu dei essa regra, né? Então você já entende que é possível colocar aqui. Pode custar minha vida toda. Aliás, vai custar muito mais do que a vida de qualquer um de nós, somando todas aí. Porque é infinito e cada um da gente tem uma quantidade de vidas infinitas, né? Então, somos uma quantidade finita de pessoas. Somando a quantidade finita de anos da vida de cada um, continua sendo finito. Então, você nunca vai conseguir chegar no infinito. A não ser que mude a tecnologia aí e dê a vida infinita a gente, né? Mas aí é para alquimia, não é para gente. Quem quer falar, Roberto? Sei lá, agora Erivelto? Não sei, desculpa. Pode falar quem queria falar. Eu não sei quem era, mas pode falar. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu ia perguntar, que eu não lembro bem, mas se não me engano, é o conjunto das linhas. Não tô ouvindo. Tô ouvindo não, Erivelto. Conjuntos vazios. Isso a gente vai falar sobre ele já já. A enumeração faz sentido quando tem elementos, né? Ok? Então, ok, não tem elementos, então você não vai conseguir enumerar. Tá bom, Mas acaba que vem pela vacuidade, né? A gente meio que ganha isso de graça. Mas não era um pouco isso que eu estava tentando falar. Vocês lembram da aula 0 que eu falei sobre conjuntos dos naturais, conjunto dos reais? Eu falei um pouquinho daquele lance do Hotel de Hilbert. Vocês lembram disso? Quem lembra disso? Eu. O que tinha aí em relação ao Hotel de Hilbert? O que se relacionava? O que tinha desse assunto aí? Professor, tu falou que o hotel ele tem infinitos quartos e sempre quando chega mais uma pessoa, a pessoa que está, vamos supor, no quarto 2 passa para o quarto 3. Assim, progressivamente.
Então, meio que o hotel ficar infinito por causa disso. Eu não me lembro muito certo, mas eu me lembro mais ou menos. Tá bom. Abriu espaço para ter mais alguém lá. Então, Isso. mesmo que tenham infinitas casas ocupadas, né? E aí está bem enumerado, né? Porque você tem os quartos, então tem quarto 1, tem quarto 2, tem quarto 3. Veja que esses quartos inicialmente enumerados lá, eu estou associando ao conjunto dos naturais. Então, aqui, ó, tem esse elemento, tem esse elemento, esse elemento, esse elemento, assim por diante. Então, aqueles quartos que estão lá, já ocupados, eu estou relacionando ao conjunto dos naturais. O que eu quis, de um ponto inicial, foi fazer que entrasse mais um elemento. E aí, por exemplo, associa esse novo elemento que chegou ao número 0. Tem como ele ser ainda esse conjunto que eu estou considerando, os naturais, com a união de mais um elemento, ainda ser enumerável? O que é ser enumerável? É justamente eu conseguir uma enumeração. E o que é uma enumeração? É eu saber contar, ter como eu listar esses elementos. Entenderam isso? Tá claro isso que eu acabei de falar? Então, a pergunta foi essa. Olha aqui, eu já tinha infinitos ocupados, que são esses infinitos naturais. Estou colocando mais um elemento que não estava aí dentro. Será que agora eu estraguei a história ou ainda consigo uma enumeração, uma listagem deles? A resposta é sim. Olhando de modo bem claro, é isso que eu estou fazendo aqui, colocando 0 ali, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O que no contexto, nesse hotel de Hilbert aí, o 0 associou ao 1, o 1 associou ao 2, o 2 ao 3, o 3 ao 4 e assim por diante. Ou seja, eu passei a ter uma relação de enumeração aqui dos elementos, bem clara. Então, esse conjunto aqui, que é maior do que o anterior, na verdade não é maior que o anterior. Ele tem o mesmo tamanho, porque você conseguiu fazer um casamento bonito aqui. 0 para o 1, então o 1 casou para o 0. O 1 para o 2, então o 2 casou para o 1. O 2 para o 3, então o 3 casou para o 2. E assim por diante. O objetivo disso foi o quê? Tentando falar um pouquinho mais rápido só. Foi justamente você, depois desse passo, tentar agora perguntar o seguinte: ok, eu entendi, vocês entenderam, que o conjunto dos naturais, com a adição de um novo elemento, ele continua sendo enumerável, ele continua tendo o mesmo tamanho do conjunto dos naturais. A enumeração de um conjunto significa duas coisas. Ou ele tem uma quantidade finita de elementos, ou ele tem a cardinalidade igual ao conjunto dos naturais. Tá? Então, aqui, esse conjunto dos naturais, com a união de um novo elemento, ele continua tendo a cardinalidade igual aos naturais. É claro, os dois têm tamanho infinito, mas é infinito com a mesma grandeza de finitude. Agora, tá claro isso que eu acabei de falar? Vou continuar falando. Agora, pensa no seguinte: estou querendo considerar o conjunto dos inteiros. Os inteiros não são só do 1 até o infinito. Eles têm todos os negativos também. E, além disso, ainda tem o zero. E agora, será que o tamanho de infinito dos inteiros é maior do que os naturais? Porque você está colocando para cada um elemento natural, mais um outro, que no caso é o negativo dele. E aí, continuando a historinha do hotel, a gente viu que, na verdade, apesar de ser contra-intuitivo, os dois conjuntos têm o mesmo tamanho. O conjunto dos inteiros tem o mesmo tamanho do conjunto dos naturais. Os dois têm tamanho infinito, mas tem essa correspondência de um elemento natural para um elemento natural, de um elemento inteiro para um elemento natural. Vocês lembram disso? Ou eu estou falando grego?
Isso daí é só para dizer que o conjunto dos naturais é enumerável. Por quê? Ele tem uma correspondência com os naturais. Os dois conjuntos têm o mesmo tamanho. Agora, isso nem sempre acontece, ou seja, você pode pegar um conjunto infinito, tem infinitos elementos, e ter uma correspondência com os naturais. Se ele tem, ok, esse conjunto é enumerável. Se ele não tem, então esse conjunto é não enumerável. Então, isso quer dizer que nem todo conjunto é possível você ter uma enumeração. Um exemplo de um conjunto que você não consegue fazer isso é o conjunto dos reais. Você não consegue ter uma listagem dos elementos reais aqui, dizendo qual é o primeiro real, qual é o segundo, o terceiro, o quarto. Você não consegue fazer isso. Eu posso repetir sim, Erivelto, só deixa quem levantou a mão perguntar e aí eu tento Era falar só de para novo avisar que o rapidamente. Erivelto estava pedindo para repetir. Foi mal, não estava vendo o chat, apesar de eu ter visto que tinha algo escrito, não consegui ler. Tá. O que você não entendeu, Erivelto? Qual parte que travou aí? Eu vou tentar falar não tudo exatamente em detalhes que eu falei agora, mas só um resumo da ópera, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: como você descreve um conjunto? Eu apresentei aqui anteriormente um jeito que é pelo diagrama de Venn, tá? Aqui nesse slide eu apresentei outros dois, que é ou pela enumeração ou é pela propriedade que de fato define um conjunto, tá? E aí eu falei, o que significa enumerar os elementos? Significa você descrever os elementos, dizer, ó, tem esse elemento, tem esse, tem esse, tem esse, tem aquele lá, outro e pronto, acabou. Essa é a descrição do conjunto. É uma descrição do conjunto, né? É você ter essa listagem dos elementos. Tá legal? E aí, o que eu estava mencionando com essa história, fazendo essa recapitulação, e eu peço que vocês revejam a... Ih, Edvelto caiu de novo. Mas vou continuar para quem não ficou claro o que eu estava falando, eu vou continuar. E aí o que eu peço que vocês façam é que revejam essa aula 0 lá, que apesar de não ser de conteúdo, é importante para esse conteúdo aqui, para entender que, de fato, existem conjuntos que a gente não consegue listar os elementos. Não quer dizer que é porque ele é infinito, então você não consegue listar. Aqui, por exemplo, ó, esses elementos aqui, eles têm infinitos elementos, mas eu estou listando. Apesar de eu ter colocado aqui entre reticências, eu seria capaz de colocar quem é o próximo elemento aqui. E quem é o próximo depois desse que eu acabei de pôr, e assim por diante. Conseguiria. Então, eu estou, sim, enumerando esses elementos. Então, não quer dizer o conjunto ter infinitos elementos, então eu não consegui enumerá-lo, não consegui listá-lo. Não é isso. O que faz eu tornar um conjunto, eu ter um conjunto em que não é possível eu enumerá-lo, vem do fato de eu não conseguir ter uma correspondência de tamanho dele com o conjunto dos números naturais. E isso foi o que eu falei na aula 0, lá atrás. Um exemplo de conjunto que eu não consigo ter essa descrição dele por meio da enumeração é o conjunto dos números reais. Eu não consigo ter essa descrição desse conjunto por enumeração, tá? E, de novo, o que define um conjunto ser enumerável? São duas coisas. Duas coisas que ele tem que ter. Ou possui cardinalidade finita, ou seja, tem um número finito de elementos ali dentro. Então, você consegue descrever quem são esses elementos porque é uma quantidade finita. Por maior que seja, você consegue. Ou você consegue provar que ele tem uma igualdade de tamanho com o conjunto dos naturais. Tá? Fala, Eric. Dá para enumerar o conjunto inteiro? Isso, dá. E isso foi o que a gente fez
Na aula Não, zero. o conjunto 2 inteiros. Isso. Essa enumeração é essa correspondência que você vai ter com os naturais. E se você lembrar do que eu falei lá, foi mais ou menos assim. Tem os naturais. 1. Então, antes de você fazer a associação com os negativos, primeiro você faz com os positivos. Então, o 1 você associa ao 2. Por exemplo, o 2 você associa ao 4. O 3 você associa ao 6. Ou seja, cada natural vai estar associado a um par, que no caso é o 2 vezes o natural que você está olhando. Então você fala, olha, fulano de tal, qualquer um aí que está no quarto K, pula para o quarto 2K. Isso vai ter resolvido o quê? Você vai ter a correspondência dos naturais com os pares positivos, tá? E veja que você fica livre, fica vago os quartos ímpares. Então, o menos 1 você associa ao 1. O menos 2 você associa ao 3. O menos 3, perdão, o menos 3 você associa ao 5. Então, veja que você faz um casamento em que os positivos, que são os naturais, você associa a correspondência dele aos pares positivos. Enquanto os negativos, que também são infinitos, você associa aos ímpares positivos. Então, todos os elementos do conjunto dos inteiros, você consegue fazer uma correspondência a cada um deles a um natural específico. Então, os dois têm o mesmo tamanho. Isso aqui é o que eu falei lá na aula 0 em relação ao hotel de Hilbert. Então, pode dizer que tem relação 1 a 1 com os naturais. Isso aí. Pode sim. Entendeu, Érico? Entendi. Tá? E aí, o seguinte, é só para dizer que, apesar de eu poder descrever um conjunto enumerando ou dizendo qual é a propriedade, nem todo conjunto é possível que eu tenha essa enumeração. Tá? Tá bom. Obrigado. Vamos agora avançar, tá? Falando um pouco sobre isso da propriedade que define um conjunto, tá? Então, no caso de escrever um conjunto por meio de uma propriedade característica que eu estiver considerando aí, a gente escreve como? A gente escreve que A é um conjunto, vocês já sabem que a notação de conjunto acaba sendo pela letra maiúscula, né? E aí, veja que isso daqui é exatamente o que vocês já sabiam de enunciados quantificados, né? Por quê? A gente simbolizava o enunciado quantificado tendo o quê? A variável em algum domínio, que muitas das vezes esse domínio estava implícito, então na simbolização a gente geralmente nem põe qual é o domínio. Aqui também não estou colocando. E eu estou dizendo o seguinte, a variável x pertence a esse conjunto. Mas ela pertence a esse conjunto quando ela satisfaz a propriedade específica que define o conjunto. Então, por isso que a gente entende essa descrição desde o maternal da escola, por conta desse princípio lógico, que a gente define um conjunto por meio da variável, porque é genérica. Então, uma variável, qualquer variável que satisfizer essa propriedade, pertence ao conjunto específico aí, tá? Como é que a gente lê? X é o conjunto dos elementos X, né? A, né? A é o conjunto dos elementos X, tal que X tem a propriedade P. E aí depende aí do seu contexto. Aqui, exemplo. X, tal que X é o estado da região sul do país. Você tem aqui a outra forma de representar, que é pela descrição dos elementos, né? X é divisor inteiro de 3. Aí você tem aqui os elementos, são divisores inteiros. E assim por diante. Tá legal? Entendendo isso, vamos olhar bem esses
conjuntos importantes que existem aí nessa história nossa. Então, o primeiro conjunto que é muito importante é o conjunto unitário. vocês estão escrevendo alguma coisa aí, eu passei batido, né? Dá para fazer um programa envolvendo lista ou vetor para enumerar os elementos. Isso aí. Até certo número, senão vai ficar rodando infinito. Sim, porque você tem uma capacidade. Então, se for um número infinito, você vai estourar a capacidade independente da capacidade que você tenha, porque é finito, né? Então, é que pensando nesse negócio de enumeração, eu tava lembrando muito de uma lista que tem os elementos e a posição deles. Aí é uma coisa importante, em que vai dar a separação, e eu vou ficar quieto por enquanto, dessa distinção que você tem um vetor, uma lista, em relação a um conjunto. Em Python vocês têm isso, não tem? A definição de um conjunto. E a definição desse conjunto em Python não significa igualmente você falar de uma lista. Vocês sabem por quê? Aliás, vocês sabem da existência de você implementar um conjunto? Eu achava que era só fazer uma lista mesmo, não sabia dessa do conjunto. Você falou que não era a mesma coisa, você falou que tinha como fazer pra ser uma lista. Tem como representar um conjunto dessa forma, mas não é a única representação de um conjunto. Porque o conjunto é muito mais forte que isso. Isso que vocês estão falando se refere à sequência. A você conseguir ter uma ordem, e aí os elementos estão nessa ordem, então você consegue fazer uma linkagem disso com um certo conjunto. Mas veja que em momento nenhum, na minha definição de um conjunto, eu falei que tem que ter uma ordem. Eu passei isso daqui nessa definição? Não. Só falei a propriedade. Tem que satisfazer uma certa propriedade. Como você decide escrever, tanto faz. Isso a gente vai ver já aqui. E é o que vai dar a distinção na programação, você ter uma lista ou um vetor em relação a um set, a um conjunto. Porque o conjunto, a ordem aí, tanto importa. Então você não tem essa correspondência exatamente de uma posição, igual você tem lá no seu vetor. Fala, Gabriel. Nesse caso assim, o conjunto você não pode mudar ele, né? Você pode mudar ele, sim, dependendo, você diz isso em termos práticos. Só se você mudar a propriedade, mas aí ele vai virar outro conjunto, né? Tá, isso, sim. Ou tiver aumentando esse universo, aumentando essa consideração dos elementos, entendeu? Entendi. Fala, Eric. Como não tem uma posição, você tem que buscar direto o elemento específico, né? Pra poder alterar. Aham. Fala aí, Lucas. Professor, isso que o Gabriel falou, se você alterar o conjunto, tu vai criar outro, tipo assim, num instante, assim? Aham. Tá. Alterar a propriedade, você altera exatamente o conjunto. Então você vai ter o original e o que você acabou de fazer, né? Depende da alteração que você estiver considerando. Entendi. Você pode fazer o conjunto dos números inteiros e aí você quer tirar todos os números pares. Aí você vai criar o conjunto só dos números ímpares inteiros, né? Isso mesmo. Sim, tá ligado. E aí, essa relação que tem um conjunto em relação ao outro é o que vai definir operações, inclusive, de um conjunto em relação ao outro. Fala, Gabriel. Eu posso fazer um conjunto, assim, números inteiros, e eu posso tirar todos os números irreais desse conjunto, tipo, ele não vai ser alterado? Porque, tipo, não vai tirar nada. O que significa irreal? Imaginário. Normal. Aí você está trabalhando com conjuntos em domínios diferentes, né? Sim. Então, você passa a ter aí uma relação de conjuntos que, ok, pode ser que tenha interseção, pode ser que não tenha interseção. Pode trabalhar à vontade, não tem problema. Entendi. Tudo depende da sua aplicação, entendeu? A gente vai chegar nesses pontos aí já, tá? Tá. Eu teria que exemplificar o que seria um número imaginário, né? Não precisa. Não precisa? Pra mim? Não. Se eu fosse definir esse grupo, eu teria que deixar claro. Claro que que o imaginário sim, é o inteiro, né? Tá bom. Não, achei que você queria me explicar o que são os números imaginários. Não, porra. Caraca! Caraca!
Jamais, Não, jamais. você, Se eu quisesse eu preciso definir esse grupo. explicar. Não, se eu quisesse definir esse grupo, eu teria que Isso. colocar, né? Tá bom. Moral. Não, pode me explicar, não tem problema não, pode ficar à vontade. Bom, conjunto unitário. O que é um conjunto unitário, né? É um conjunto que tem apenas um elemento. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está olhando conjuntos bem particulares para a gente conseguir trabalhar um pouco com eles mais à frente, tá? Então, o conjunto unitário é um conjunto, não é um conjunto específico, né? A gente não sabe qual é o elemento que está nesse conjunto. Aí depende da propriedade do conjunto. Mas é uma característica que os conjuntos podem ter, é serem unitários. Que aí é quando só tem um único elemento. Bem simples. Exemplo. Conjunto dos divisores positivos de 1. Então, você só tem um 1, né? Porque para ser divisor, o resto tem que dar 0, né? Então, tem que necessariamente ser menor o divisor, certo? E o resto é positivo, né? Então, você acaba restringindo bastante as suas possibilidades. Analisando isso com mais cuidado, a gente vê que só tem esse elemento aí. Conjuntos de estados brasileiros que fazem fronteira com o Uruguai. Aí você tem exemplo que é o Rio Grande do Sul. Enfim, ok. Conjunto vazio. Conjunto vazio, aí tem o comentário que alguém fez, acho que o Erivelton, né? Ou o Roberto, enfim. Que é o conjunto que não tem elemento. Tá? Primeiro, para que serve isso? Vocês entendem para que serve um conjunto? Chega a se perguntar para que serve isso de conjunto? Para englobar as coisas, para você juntar as coisas. Isso é uma boa justificativa. Você conseguir falar sobre os elementos desse conjunto por meio da propriedade que define aquele conjunto de fato. Então, você quer, de certa forma, falar dos elementos, trabalhar com aqueles elementos, ter alguma consequência daquilo, organização daquilo ali, ok. Mas aí, quando você tem um conjunto que não tem elemento, para que serve isso? Porque o conjunto vazio é essa a definição dele. É um conjunto que Você não pode tem usar elemento. ele para dizer que não tem nada que se aplique àquela propriedade. Isso, ele faz muito sentido quando a propriedade acaba sendo uma contradição, acaba sendo sempre falsa, não tem elemento que vai satisfazer aquilo. Exemplo. Tá, antes do exemplo, anotação. Um conjunto vazio, você tem exclusivamente uma dessas duas formas para representar. É assim ou assim. Isso daqui é o quê? É a descrição do conjunto. É a listagem dos elementos. Veja, abri chave, coloquei os elementos que estão nesse conjunto. Quem são os elementos? Não tem. Então vai por ninguém. Fechou chaves. Tá? Aqui é uma anotação bonitinha que a gente tem para ele, que é o zero cortado. Tá? Olha, é exclusivamente isso ou isso. Por que eu estou falando isso? Vamos ver já já. Vamos ver antes dos exemplos. Aqui, veja que essa propriedade ela é sempre falsa. Não tem um elemento X que satisfaça isso. É um elemento que satisfaz ele ser diferente dele mesmo. Certo? Então, o conjunto vazio, ele se aplica muito a gente conseguir ter algo a falar sobre propriedades que você não tem elemento que vai satisfazer. Tá? Então, isso daqui é o conjunto vazio, é uma outra forma de você escrever o conjunto vazio, é apresentando uma propriedade incoerente, que dá essa contradição. Aqui, x, tal que x é ímpar e múltiplo de 2. Né? Ser ímpar é justamente ele ser múltiplo de 2 mais 1. Então, não é ser múltiplo de 2, né? Então, você ter essa conjunção, ela é sempre falsa. O que vai dar esse conjunto não ter elemento. E aí vem o que o João comentou aí no chat, né? O que é diferente é essa anotação dessa daqui. Então, veja que esse conjunto é um exemplo de um conjunto cujo elemento é um outro conjunto. Lembra que eu falei isso no segundo ou terceiro slide? Que a relação de pertinência é uma relação de elemento para conjunto. Mas que nada impede de você ter um conjunto que tenha um elemento ali que seja um conjunto. O exemplo que eu falei lá foi das seleções, né? É o conjunto das seleções que disputam um campeonato. Então, veja, quem são os elementos desse conjunto? São seleções. Mas o que são seleções? São conjuntos de jogadores aí específicos, né?
Aqui é um outro exemplo. É um conjunto unitário esse daqui. Esse conjunto tem um elemento, e o elemento dele é o conjunto vazio. Fala, Eric. Se o conjunto de dentro tiver vários elementos, o conjunto de fora ainda é unitário? Se o conjunto de dentro tiver vários elementos... Ah, sim. Sim. Então, o que você está falando é algo do tipo assim, né? Sim. É. Uhum. Ele só tem um elemento. É esse camarada aqui. Tá? Fala, Gabriel. Professor, por exemplo, esse que eu mandei no chat, Tudo o bem. conjunto com 1 e o conjunto 1. Aí Aham. seria o elemento 1 e o elemento conjunto unitário, que dentro desse conjunto tem um. Isso. Tem dois elementos aí dentro desse conjunto. Isso aí. Se eu quisesse fazer um conjunto vazio, eu poderia falar cidades do Brasil que fazem fronteira com o Chile, tipo, por exemplo. Por exemplo. Não tem nenhuma, aí tipo, é o conjunto vazio. É o conjunto vazio. Tá. Isso. É justamente... Ah, não. Aqui não tem esse exemplo. Mas é exatamente que nem esses aqui, né? É, perfeito. Tá bom. Obrigado. Nada. Fala, Eric. Quer falar não? Desistiu? Bom. Oi, eu já tinha falado. Ah, tá. Achei que você tivesse levantado a mão de novo. Beleza. E aí a gente entra no outro tipo de conjunto, que é o conjunto universo. Tá? Não, só antes, aqui, a definição de conjunto vazio é essa. A gente vai ter uma consequência disso já já, tá? Mas eu vou avançar um pouquinho. Conjunto universo. O conjunto universo, a gente utiliza uma letra U maiúscula, e aqui eu coloquei assim, porque eu estou utilizando a fonte que está aqui, mas muitas das vezes aparece como um U com a mãozinha para cá para os lados, assim, né? Enfim, mas vai estar claro no enunciado de qual vai ser o universo. Mas o que é o universo, né? É um conjunto como qualquer outro, mas ele é um conjunto em que todos os elementos do contexto que você estiver considerando pertencem a ele. É essa a definição de conjunto universo. Então, você pode trabalhar aqui com diversos contextos, alunos de FMC, professores da UF, enfim, misturar inúmeras coisas. Você pode ter um problema que você está trabalhando que misture alunos, professores e salas de aula, enfim. É aí que está o seu contexto. Então, é daí que você vai conseguir extrair os elementos para você trabalhar com eles e dizer, para algum conjunto específico aí dentro, um elemento desse contexto vai pertencer ou não. Então, ao considerarmos todas as soluções reais para uma equação, o conjunto U é o conjunto dos números reais. Porque veja que esse exemplo aqui, eu estou querendo soluções que sejam reais. Ou seja, então os elementos em que faz sentido você perguntar se pertencem ou não a essa propriedade, né, que no caso é ser solução da equação, é um elemento que tem que estar nesse conjunto dos reais. Ao resolvermos um problema de geometria plana, o conjunto universo é o plano, né? Porque eu estou considerando algo restrito ao plano. Veja que isso é uma restrição, né? Poderia generalizar isso ao espaço. E aí, indo a mais além ainda, algo que nem é visual para a gente, que a gente só tem a capacidade de enxergar 3 dimensões, que é altura, largura e profundidade, né? Largura, comprimento e altura, enfim, pode dar vários nomes equivalentes a isso. A gente pode extrapolar essa ideia e ter inúmeras dimensões, ter 4, 5, N dimensões, o que vai inclusive relacionar um vetor, né, de N coordenadas. Mas, enfim, é só para dizer que o universo que você está considerando quando se fala em geometria plana é o plano, só tem 2 dimensões. Se for no espaço, aí se é tridimensional, são 3. E aí você tem o espaço como seu universo. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, quase sempre a resposta de um problema depende do universo que você está considerando. Olha um exemplo que vai vir aqui. Conjunto dos pontos P que ficam a distância igual de 2 pontos distintos A e B. Entenderam a pergunta? Qual o conjunto dos pontos? Então, eu estou interessado nos elementos que satisfazem a restrição de serem
de terem a distância igual de dois outros pontos? A resposta é depende do universo. Aqui, por exemplo, se o universo for uma reta AB, então você tendo os dois pontos distintos A e B. Se o seu universo for essa reta que passe por A e B, você só tem um único ponto que ele está à mesma distância de A e de B. É um único ponto. Só tem ele. Porque o seu universo é essa reta. Então, os elementos que você tem que olhar a dizer, ó, ele está nessa conjunto de solução ou não, ele tem que estar nessa reta primeiro de tudo. Não pode estar do lado de fora dela. Então, lembrando um pouco do conceito que a gente entende de geometria, a gente vê que só vai ter um único ponto que satisfaz isso. A distância daqui que está aqui é igual à distância daqui até aqui. Agora, se não é um ponto, mas se for algum plano que contenha esses dois pontos A e B, e aí você vai ter a mediatriz. Então, você tendo aqui um plano, pegou A e B. Tá? Agora, pega um plano que corta esses dois pontos. Para definir um plano, tem que ter, inclusive, pelo menos 3 pontos. Não na mesma linha, não na mesma reta. Então, pegando ele e ele. Mas pensa que você pega um plano qualquer que corta esses dois pontos. Tá? Você tem agora infinitos pontos que satisfazem essa restrição. É o conceito que a gente tem de mediatriz. É justamente a reta que vai de qualquer ponto dessa reta, aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, e assim por diante, ele vai ter essa distância igual, tanto dele para o primeiro ponto, vai ser igual dele para o outro ponto aqui. Entenderam? Então, veja que, dependendo do seu universo, aqui, por exemplo, a solução nesse primeiro caso só foi um ponto. Aqui, nesse daqui, é uma reta. Então, cuidado a isso, do universo que você estiver considerando. Porque, conforme for, você vai errar uma questão por causa disso. Não é porque você não sabe resolver, é porque você não prestou atenção em qual universo. E aí, vamos continuar. Logo, quando vamos descrever um conjunto através de uma propriedade, é fundamental a gente saber bem qual é o universo que a gente estiver trabalhando. Por isso que quando a gente descreve um conjunto por meio da propriedade, primeiro de tudo a gente diz qual é a variável e onde é o universo que ela pertence. Então a gente diz, X pertence a esse universo específico, tal que X satisfaz a propriedade que a gente está querendo lá. Tá legal até aqui? Então, é essa forma que a gente descreve um conjunto por meio da propriedade. É ter a variável e bem clara qual é o universo que ela pertence e depois é dizer qual é a restrição que a variável tem que ter para pertencer àquele conjunto específico. Tá claro? Tá beleza? Vou continuar. E agora eu vou definir coisas que você já conhece, mas só para ter mais claro e essa clareza, né? Utilizando justamente formulações lógicas até, tá? Então, primeiro de tudo, conjuntos iguais. A e B são dois conjuntos que você tomou. O que a gente sabe que eles têm que ter para satisfazer isso deles serem iguais? Todos os elementos dentro deles têm que ser iguais, né? Todos os elementos dentro deles têm que ser iguais. Ok. Então é isso. Então a gente escreve A igual a B, tá? Aqui a gente não tem problema em botar o símbolo de igual para se relacionar a conjuntos. E a gente lê A é igual a B. Então, A vai ser igual a B. C e somente C. Todo elemento de A é também elemento de B. E se eu acabasse aqui, estaria pronto essa definição? Estaria clara isso? Essa propriedade? Só com isso que está aqui. A é igual a B, se somente se todo elemento de A é também elemento de B. Se fosse só isso que eu botei, estaria correto?
Sim, por causa da biimplicação, né? É? Então, A é igual a B, seria a mesma coisa pela biimplicação de você olhar isso que está aqui. Agora, o que está aqui? Todo elemento de A é também elemento de B. Ou seja, tá. Mas Se a a biimplicação biimplicação tá fosse entre correta? A e B, aí. Não, Porque veja o aí só tá seguinte, dizendo que. veja o seguinte, rapidinho. A é igual a B se somente se satisfizer essa restrição que está aqui. Certo? Agora, Certo. minha pergunta é, você sabe o que é A igual a B, né? Você sabe o que é um conjunto ser igual a outro. Você mesmo respondeu isso. A minha pergunta é, se eu tivesse escrito somente de todo conjunto, todo elemento de A é também elemento de B, seria suficiente para você dizer que faz com que o conjunto A seja igual ao conjunto B? Então, basta você olhar em A e ver que, de fato, todo elemento de A é também elemento de B. Ok, satisfez isso. Com isso, você pode dizer que A é igual a B? Não, você precisa ver se todos os elementos de B também estão em A. Certo? Tá claro isso para todo mundo, né? Tá claro, gente? Só com isso que está aqui não basta. Por quê? Sim. Mesmo que todo elemento de A... tem alguém querendo entrar agora. Mesmo... é o Erivelto. Mesmo que tenha um elemento, todos os elementos de A sejam elementos de B. Pode ser que tenham elementos de B que não sejam elementos de A. E aí você não vai ter essa igualdade dos dois conjuntos. Então, por isso que tem que ter esse e vice-versa. E vice-versa é o quê? Todo elemento de B é também elemento de A. Essa conjunção dessas duas coisas. Tá? Olha que bonito. Então, A é igual a B, se e somente se, para toda variável x que você estiver considerando nesse seu universo, x pertence a A, se e somente se x pertence a B. Fala, Eric. É que eu vi a biimplicação ali, aí eu acabei pensando que não precisaria do vice-versa, mas não precisaria se a biimplicação tivesse entre A e B, né? E não entre essas duas frases. Tá aqui, né? Isso. Uhum. Pode falar, João. Professor, cai. Você tá caindo e voltando toda hora, É né? difícil. E cair de paraquedas aqui. Por que uma biimplicação não poderia ser uma conjunção? Se ali, no caso, o X tem que pertencer a A e pertencer a B. Aqui, né, no caso que você está falando. Uhum. Você consegue responder isso pensando justamente na relação que a biimplicação vai ter em relação ao que uma conjunção vai ter. O que faz a biimplicação ser verdadeira? É uma variável que satisfaz essa daqui, também satisfaz essa, ou a variável não satisfaz as duas, ou seja, é falsa para os dois. Então, a variável que ela não está em um, ela também não vai estar no outro. Isso vai tornar ainda verdadeiro o que você quer. Então, satisfaz o que você quer. Para qualquer elemento do seu conjunto, ele não pertence ao primeiro, também não vai pertencer ao segundo conjunto. Entendeu? Enquanto aqui, eles só vão concordar essas duas simbolizações no caso em que ambos pertencem ao conjunto. B, ou seja, X pertence a A, X pertence a B. Aí, ok, funcionou. Mas pensando no elemento que ele não pertence aos dois, aqui vai estar bonito nessa igualdade que a gente quer. Enquanto na conjunção vai dar falso, então não estaria funcionando, entendeu? Uhum. Esse E que está aqui é uma
reescrita do se somente se, utilizando aquela bimplicação, lembra? Que é P bi implica em que é equivalente a P implica em que e que implica em P. É isso que está aqui, é o que está escrito aqui. Ah, entendi. Ou seja, dado que X pertence a A, então X pertence a B. E dado que X pertence a B, então X pertence a A. É justamente essa bimplicação, só que aqui está escrita dessa forma aqui. Ah, compreendi. E se sobrar tempo, você pode voltar um pouquinho no que eu perdi? Se sobrar tempo. O que eu falei anteriormente, acho que não foi muita coisa não. Também não sei o que você perdeu, mas enfim, eu acho que não vai sobrar tempo, porque a aula tem bastante coisa para falar ainda e ainda quero fazer exercício. É melhor você assistir tudo de novo aí na gravação, tá? Mas não foi algo muito... foi só para mencionar que talvez você não tenha assistido quando eu falei sobre o domínio. E aí você tem que adicionar o universo. Conjunto unitário, conjunto vazio, não sei se você estava aí quando eu falei disso. Não, mas eu sei o que é, não tem problema. Não, mas você vai assistir de novo sim, porque eu falei bastante coisa. É bom, vou ver. Então, vou dar like também. vai dar view lá, pô. Então, veja que o que define conjuntos iguais é justamente essa checagem, né, dos elementos aí, como eu falei. Isso quer dizer que não tem a ver com a ordem que você está colocando os elementos no conjunto, né? Por isso que aqui dá justamente a distinção que eu falei com vocês, né, sobre listas, vetores e tal, em relação ao que tem aqui, né? Os dois conjuntos são iguais. Se você fizesse isso em termos de vetor, não daria igual, daria? De lista, não daria, né? Tá? Então, aqui, os dois conjuntos são iguais. Aqui eu coloquei por meio da descrição enumerando os elementos. Aqui eu coloquei por meio da propriedade. A gente vai chegar à conclusão que os dois conjuntos vão ser iguais, dada a satisfação que as variáveis vão ter nessa checagem aqui. Aqui, x pertence aos naturais. Veja que aqui estou chamando atenção ao universo, né? Tal que 2x mais 1 é igual a 5. Então, você tem quem é o elemento que satisfaz isso, né? Só pode ser o x igual a 2. Tá, o outro exemplo aqui. A, B, C, D. É igual a esse conjunto aqui. Isso daqui a gente chama a atenção para uma das definições que eu coloquei lá no início. No conjunto, os elementos têm que ser distintos. Você não pode ter repetição. Então, veja que aqui são 3 A's, né? Na verdade, é só um A. 2 D's. É só um D. Os elementos são iguais, não tem isso. Os elementos têm que ser distintos. Então, se A não é igual a B, a gente escreve que A é diferente de B. O que significa isso é que tenha ao menos um elemento aí que está em um conjunto que não está no outro. Isso que são conjuntos diferentes. É justamente a negação da bimplicação. Fala, Gabriel. Professor, se eu tiver um conjunto com um elemento repetido, ele não é um conjunto, né? E que nome ele recebe? Não, ele é um conjunto, mas a descrição dele não está coerente, então a descrição dele é essa. Ele é um conjunto? Se eu tiver tipo um conjunto com 1, 2, 3, 4, 5, ele é um conjunto? Sim, ele está linkado, ele está associado, está correspondente a um conjunto, sim. Só que ele não está descrito, ele não está enumerado da forma correta. Então, a enumeração da forma correta é essa que tem os elementos distintos. Você pode escrever a repetição que você quiser. Vai estar claro quem é o seu conjunto. Mas você tem que, na forma de descrição dos elementos, inclusive para a contagem da quantidade de elementos, os elementos têm que estar distintos. Perfeito, entendi. Fala aí, Paulo. Professor, eles são iguais mesmo tendo número de elementos diferentes, só porque tem um correspondência com o outro? Eles não têm, aí que tá, eles não têm número de elementos diferentes. Você repetiu um mesmo elemento mais de uma vez, mas a quantidade de elementos é igual. Entendeu? Entendi. Não é questão numérica, né? E sim os elementos são iguais ao do outro conjunto, né? A quantidade de elementos. Isso. Beleza. Isso aí. E isso vai ser importante que a gente vai ver já quando a gente está falando de cardinalidade.
Fala. O conjunto BCDA é igual ao conjunto ABCD, né? Esse aqui? Tá, beleza. Tá bom. É em relação à ordem, né? A ordem não importa, né? Não importa. Ok. Tá? E vamos falar sobre subconjunto. Veja que aqui, para ser igual, tem que ter essa restrição bem forte, né? Enquanto que a outra, não. Né? Ser subconjunto, basta que você tenha, né? É uma implicação, é uma bimplicação, né? Porque é a definição. Então, A é subconjunto de B, se e somente se estiver satisfazendo essa restrição, que é todo elemento de A é também elemento de B. Então, você tem, pelo diagrama de Venn, essa relação dos dois conjuntos que fica bem claro, né? Você tem que, inteiramente, um conjunto estar dentro do outro, né? E aí a gente tem a notação para isso, que a gente fala e a gente lê A está contido em B, certo? O símbolo é esse. Ou você pode falar assim, que B contém A. Tá? A está contido em B, ou você pode falar B contém A. Em termos lógicos, né, a simbologia é A está contido em B, se e somente se, para toda variável x, se x pertence a A, então x também pertence a B. Veja que é exatamente o que está escrito aqui, em termos de simbologias lógicas que vocês já conhecem. Tá claro? Né? E aí eu vou entrar no próximo slide. Não, no próximo slide, deixa eu ver onde que eu vou falar isso rapidinho. A escrita. Então, eu vou deixar isso quieto, vou falar já aqui na frente, tá? Então, vamos olhar alguns exemplos. AB, ele é um subconjunto de ABCD, certo? Então, veja, a relação de inclusão é de conjunto para conjunto. Então, inclusão é isso, né? De estar contido, né? Então, AB, ele é um subconjunto de AB. Tá claro isso? Porque ele satisfaz essa exigência de todo elemento de A é também elemento de B. Já satisfez essa parte, então tá ok. Mesmo que tenha coisas mais fortes ali, mesmo que os dois conjuntos sejam iguais, ainda assim satisfaz a condição de um ser subconjunto do outro. O conjunto X, tal que X é inteiro par, está contido no conjunto X, tal que X é inteiro, né? Que é uma restrição aqui. Quando A não é subconjunto de B, a gente denota por essa barrinha aí, né? Não está contido, A não está contido em B. E aí, exemplo, ABC, ele não está contido em BCDE, porque tem o quê? O que faz um elemento não estar contido no outro conjunto? O que faz um conjunto, o que faz um conjunto não estar contido em outro conjunto? É que tem um elemento desse conjunto aqui que não é elemento do outro conjunto aqui, né? É isso. Então, aqui, por exemplo, o A, ele é elemento desse conjunto que não é desse outro conjunto. Bom, x, tal que x é inteiro par, ele não está contido no conjunto dos elementos x, tal que x é inteiro e ímpar, e primo, né? Porque aqui você tem que, para ser primo, primeiro ele vai ser ímpar, né? E aqui você tem que necessariamente ele é inteiro e par. Aqui é inteiro e primo, então é primo é ímpar não é par. Então você já sabe que não vai ter um elemento que vai estar nos dois aí. Né? Mais forte até do que falar em relação a estar contido ou não. E aí a gente entra numa notação, na verdade, que eu estou usando ela desde o início aqui, desde os dois slides anteriores, que é da inclusão estrita. Em outras palavras, a gente diz que um conjunto ele pode ser ainda mais forte do que você falar dele ser somente um subconjunto de outro. Mas você pode ter um conjunto que ele é um subconjunto próprio de outro. Ou falar isso dele ser um subconjunto estrito de outro conjunto. Já ouviram falar nisso? Ser estritamente contido ou propriamente contido? Vocês, na vida de vocês já utilizavam esse símbolo daqui? Para dizer que um conjunto estava contido em outro? E essa notação assim? Sem o símbolo embaixo. Isso, sem esse daqui, a né? linha. Sem essa linha aqui, já tem essa linha. Então, e aí, são só símbolos diferentes, mas querem dizer a mesma coisa?
De modo geral, são símbolos diferentes, sim, que querem dizer coisas diferentes. Esse daqui, a gente um usa o faz parte escrito. de um e o outro faz parte desse, né? Não, os dois, um faz parte do outro. Com as duas notações. É tipo assim, não. Oi? Tipo assim, o A faz parte do conjunto B, mas o conjunto B não faz parte do conjunto A. Tudo bem, tudo bem. É mais ou menos isso, sim. Vamos lá, ó. Então, primeiro, o que quer dizer ser estrito? Vamos olhar isso aqui. Então, a gente diz um conjunto A é subconjunto próprio, né, ou estrito de um conjunto B, principalmente se A é subconjunto de B. Então, veja que, primeiro de tudo, um é subconjunto do outro. Ainda satisfez aquilo que estava anteriormente lá. Com isso que está até aqui, a gente já ganha uma consequência que é um conjunto que está contido propriamente em outro, então ele está contido no outro. Certo? Que já satisfaz a relação de estar contido, de ser subconjunto. Mas ele tem mais alguma coisa. E existe ao menos um elemento de B que não é elemento de A. Então veja que a notação para isso é essa. A está propriamente contido em B. Então, é isso que eu estava dizendo. Se A está propriamente contido em B, primeiro, ele está contido em B. Então, está correto você falar isso aqui. Ok? Mas, se A está contido em B, isso não quer dizer necessariamente que A está propriamente contido em B. De novo, o que significa essa inclusão estrita? É que, primeiro, todo elemento de A é também elemento de B. Mas, além disso, tem uma outra coisa aí na história, que é, tem que ter alguém em B que não está em A. Então, tem que necessariamente ser algo do tipo assim. Tem que ter um elemento aqui. Tá? Isso que é uma inclusão estrita, uma inclusão própria. Tá? Essa primeira relação que eu falei de subconjunto, eu consigo incluir, eu posso falar A está contido em B, num caso em que A é igual a B. Você tem dois conjuntos em que um é igual ao outro, A é igual a B, está correto você falar que A está contido em B. O que está errado você falar é que se A é igual a B, então você pode falar que A é estritamente contido em B. Isso aqui está errado. Por quê? Se você falasse que A está estritamente contido em B, então, primeiro, todo elemento de A é elemento de B. Mas tem que ter alguém que está em B que não está em A. Beleza? Sim? Professor, Sim, pode falar. aquele exemplo anterior ali que você deu, então, era estritamente contido. O conjunto AB e o conjunto ABCD. Sim. Volta um slide aí, por favor. Sim, Era, né? é. Tá. Entra. E ele satisfaz isso, ó. Ó, Sim. se você tem um conjunto que é estritamente, então ele está contido, tudo bem, porque ele já satisfez a primeira condição. Entendeu? Beleza. Esse símbolo aqui de baixo, ele meio que você pode interpretar como está contido propriamente ou é igual. Entendeu? É um outro jeito de você pensar nesse símbolo aqui. Está contido ou estritamente ou é igual. E é exatamente a mesma analogia que a gente tem, por exemplo, quando eu escrevo isso aqui, 3 é menor ou igual a 4. Isso aqui é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Por quê? 3 é menor que 4. Ou seja, porque ele satisfez a disjunção da propriedade que dizia 3 é igual a 4 ou 3 é menor do que 4. Ou seja, é uma disjunção. Satisfez a condição de ser menor do que 4. Então, ok, isso é verdadeiro. Certo? E também está correto quando você fala que 3 é menor do que 4.
Porque satisfez essa propriedade que tinha 3 é menor que 4? Sim, satisfez, então ok. Agora, o que é errado você falar é o seguinte. Não, perdão, não é isso que eu ia falar. Antes de eu chegar aqui. Isso daqui, 4 é menor ou igual que 4. É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Pelo mesmo motivo que isso aqui é verdadeiro, né? O que significa 4 é menor ou igual que 4? 4 é menor que 4 ou 4 é igual a 4. Menor ou igual, é isso que quer dizer, né? Tem que satisfazer ao menos uma dessas duas aí, né? Satisfez uma, satisfez ser igual, então é verdadeiro. Agora sim, o que é errado é eu falar isso. 4 é menor do que 4. Está errado essa propriedade, né? Então isso aqui é falso. O que justamente tem a relação do que a gente vê aqui, porque se você tem um conjunto que ele é igual ao outro conjunto, então você pode escrever que esse conjunto ele está contido no outro conjunto. O que você não pode escrever é que o conjunto está estritamente contido no outro conjunto. Beleza? Isso aqui você não pode, igual como aqui você não pode. Mas assim tudo bem. Assim tudo bem. Beleza? Bom, observação. A partir do primeiro, né, no caso da primeira equivalência que a gente tinha lá, né, que era essa, A é igual a B se somente se A está contido em B e B está contido em A. Utilizando justamente essa relação de inclusão agora dos subconjuntos, né? Fala, Leonardo. Por exemplo, eu colocar A está contido em B. Aí tem lá A, B, C, D no A e A, B, C, D, E no B. Uhum. A está contido em B, mas B não está contido em A, certo? Não está Isso. estritamente contido em B, certo? Não, aí ele tá. Pelo que eu entendi que você falou que um conjunto ele tem A, B, C, D. Isso. E o outro A, B, C, D e E. Então vou usar letras aqui, A e B. Então tá correto você falar que A está contido em B. Também tá correto você falar que A está estritamente contido em B. Por quê? Todo elemento de A é elemento de B. Sim. Então, satisfez as duas restrições. Isso tem nas duas definições. E mais, para satisfazer essa daqui, tem que ter algo a mais. O que é o algo a mais? Tem que ter um elemento aqui que não está aqui. E aqui tem o E. Fala de novo, por favor. O E. Então, primeiro, essas duas definições aqui, ela tem que ter uma satisfação igual, que é o A é um subconjunto de B. Ou seja, todo elemento de A é elemento de B. Sim. E satisfez isso. Uhum. E A, B, C, D está nos dois. Satisfez? Satisfez. Ok. Então esse daqui você já ganhou. Agora a próxima, não sei, porque ele é mais forte, tem que ter alguma coisa a mais. O que é essa coisa a mais? Tem que, além disso, de todo elemento de A ser elemento de B, você tem que ter algum elemento que está em um e não está no outro. Que está nesse, que está em B, que está no maior e não está nesse. E tem o E. Ah, sim. Entendi. É justamente aquela relação que a gente tinha feito assim. Então aqui está A, B, C, D e aqui está o E. Não, É entendi. assim o diagrama de Venn associado a isso. Entendi. Tá? Beleza. Show de bola. Com esse entendimento, né, do que é a inclusão, então a igualdade é justamente o que a gente tinha visto, né? Todo elemento de A é também elemento de B e todo elemento de B é também elemento de A. É justamente você ter que A está contido em B e B está contido em A. Isso é o que define a igualdade dos conjuntos. A relação de inclusão é sempre entre conjuntos, tá? Não é de um elemento com um conjunto. Bom, propriedade de inclusão. Sejam A, B, C, três conjuntos arbitrários. Então, vale as seguintes propriedades. A primeira, o conjunto vazio, ele é sempre subconjunto
de qualquer conjunto arbitrário que você tome. Isso não é uma propriedade que seja um axioma. Axioma é uma propriedade que não precisa ter demonstração. Ela é verdadeira por si só, pronto, acabou. A partir dela que a gente demonstra tudo o que a gente conhece de matemática. Esses são os axiomas. Isso não é axioma, não. Isso a gente consegue provar. Que o vazio, ou seja, o conjunto que não tem nenhum elemento, ele é subconjunto de qualquer outro conjunto. Isso a gente vai provar em aulas mais à frente. Porque eu vou utilizar aqui de técnicas de demonstração que a gente vai ver mais à frente. Tá? Mas uma observação é a seguinte. Você pode ter um conjunto lá. Tem A, B, são os elementos desse conjunto. Você sempre tem um subconjunto desse conjunto que é o vazio. Tá? Fala, Paulo. Naquele conjunto unitário que você deu exemplo, esse vazio está lá também? 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 Sim, para qualquer. Se é para qualquer, é para qualquer. Entendeu? Mas aí deixa de ser unitário, né? É doideira isso. Aí que tá. Aí que tá. Ser subconjunto não quer dizer ele ser um elemento. Eu não estou dizendo que o vazio é elemento de qualquer conjunto. Aqui, ó, o vazio, esse que é o conjunto A maiúsculo. Está correto eu falar que o vazio pertence a A? Não, ele não pertence. O vazio, não estou dizendo que ele sempre vai pertencer aos conjuntos, mas ele sempre vai ser um subconjunto desse conjunto. O que é ser subconjunto? É um conjunto cujos elementos que estão nele também são elementos do conjunto que você estiver considerando. Aqui a gente ganha meio que por vacuidade. Aqui, no caso que está aqui, né? Aqui. Que é um conjunto que não tem elemento, então já satisfez a propriedade também ser elemento do outro conjunto. Se não tem elemento, então ele já satisfez. É aquilo a implicação, se a causa é falsa ou já é verdadeira. Isso a gente vai ver com atenção um pouquinho mais à frente. Mas foi um bom comentário isso que você fez, justamente para chamar a atenção de que eu dizer que o vazio é sempre um subconjunto, não estou dizendo que ele é elemento. Não estou dizendo. Para que serve isso? Para inúmeras coisas. Para uma de modo bem lúdica que eu poderia falar, pensa num exemplo. Tá bom, eu quero aqui representar cheguei na sala de aula, quero escolher alguns alunos. Esses alunos que vieram, eu posso associar a um subconjunto desse conjunto maior aí, que é o conjunto dos alunos. Mas vai que eu não escolhesse ninguém. O conjunto que eu estou considerando é o conjunto vazio. É sempre uma possibilidade para qualquer conjunto que você tome. Tá? Mas isso eu vou provar um pouquinho mais à frente. Guardem essa informação que a gente vai utilizar lá. Outra propriedade é que um conjunto sempre está contido em si mesmo. Tá claro isso por quê? Isso é o que a gente chama de propriedade reflexiva. Tá? Reflexiva é como se fosse um reflexo do espelho, né? Então você se vê próprio, a você mesmo, né? Aqui é a mesma coisa. Um conjunto, por meio dessa relação de inclusão, você ganha essa propriedade. Por quê? Um conjunto, você tem os elementos. Todo elemento desse conjunto é também elemento do seu próprio conjunto. Então, você tem essa propriedade aí, ganha. É o que a gente chama de reflexiva. Uma outra propriedade que existe, que é a seguinte. Aqui é uma implicação, né? Então, como é que a gente lê? Se isso tudo acontece, então isso tudo aqui acontece, né? Então, como é que a gente lê? Se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. Isso é o que a gente chama de antissimétrica. Tá? A propriedade ser antissimétrica é quando que você pode alterar a ordem dos dois aí, isso vai acontecer, você ganha a consequência dos dois elementos terem que ser iguais. Tá? O nome disso é antissimetria. Essa relação, esses nomes, eles têm vários outros. Tem a antissimétrica, tem a assimétrica, que é sempre se relaciona ao outro, independente de eles serem iguais ou não. Tem a não simetria, que é quando não vale isso daqui. Enfim,
tem coisas bem pontuais aí que a gente pode ir vendo aos poucos, tá? Que nem faz parte da matéria aqui, mas a gente poderia entrar no universo de relações que existem muito interessantes entre conjuntos, tá? Fala, Edivelto. Aqui só me surgiu uma dúvida nesse terceiro exemplo ali. Porque é uma implicação e não uma biimplicação. Se os dois... Porque a propriedade se refere à implicação. É o nome dessa característica. Tá? Então, a satisfação é pela implicação e não pela biimplicação. A gente olhando isso daqui, a gente entende que, de fato, isso daqui é biimplicação realmente. Mas esse nome, essa propriedade, basta que tenha a satisfação da implicação. Porque isso daqui a gente consegue generalizar esse conceito para algumas outras operações que existem entre elementos aí, entre conjuntos aí. Entendi. Então é só mesmo por causa do conceito. Oi? Não, então é somente a propriedade, mesmo isso, é só esse conceito que eu estou querendo definir. A propriedade antissimétrica é isso. Então, se você tem um conjunto e alguma relação, vou botar R de relação, A se relaciona com B de alguma forma, e B se relaciona com A de alguma forma, então A é igual a B. Se você estiver olhando essa relação assim, pode ser várias outras, não precisa ser somente a de inclusão, e aí você poderia generalizar o conceito, inclusive, de conjuntos para outras teorias, que aí não vem ao caso eu falar disso exatamente agora, mas se satisfizer isso daqui, você ganha essa propriedade assimétrica. Aqui a gente sabe que tem mais coisa, né? Mas não corresponde à simetria. A simetria é essa implicação aqui. Ah, entendi. Esse outro aqui é muito conhecido. Se A é subconjunto de B e B é subconjunto de A, então você tem que A é subconjunto... Perdão, deixa eu ler de novo. Se A é subconjunto de B e B é subconjunto de C, então você ganha a consequência de que A é subconjunto de C. O nome disso é transitividade, tá? A transitividade, ela existe, inclusive, em outros conceitos também, né? Se um elemento se relaciona com algum outro, e esse algum outro se relaciona com algum outro, então o primeiro se relaciona também com esse outro, com esse último aí que você tomou, né? O nome disso é transitividade, tá? Esses nomes são importantes pra caramba em diversos outros assuntos. Só estou aqui mencionando eles aqui, porque a gente vai ir um pouco para frente, mas o nome vocês já entendem. A transitividade, ela existe inclusive em lógica, nas implicações lógicas que já existem lá atrás. Eu vou tentar cobrar de vocês isso em algum momento. Ainda mais agora que estou já falando sobre transitividade. Mas alguma VON na prova, guardem isso que eu vou cobrar de vocês, tá? A transitividade, porque é coisas que vocês conhecem lá de trás de lógica também, tá? Com isso, vamos avançar para a próxima etapa, que é falar sobre o conjunto das partes. O conjunto das partes também é um conjunto especial. A diferença é que ele vem de um conjunto. Você tem que ter um conjunto primeiro. O conjunto das partes, ele é um conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos que o conjunto que você tomou em questão possui. Tá legal? Então, o conjunto das partes, ele é o quê? Ele tem como elemento todos os subconjuntos. Na verdade, aqui eu nunca troco, é para estar aqui assim, ó. É assim, tá? Então, o conjunto das partes de A é o conjunto de todos os elementos, tais que esses elementos são subconjuntos do conjunto A. Esse é o conjunto das partes de A. Tá? Então, veja que aqui é um exemplo também de conjunto cujos elementos são conjuntos. E aí você vai listar todos. Exemplo, o conjunto A é esse unitário aí, que é o vazio. O conjunto das partes dele é quem? O vazio, porque lembra da propriedade que eu botei ali atrás? O vazio, ele é sempre subconjunto de qualquer conjunto. Além disso, você tem um outro subconjunto, que é o próprio conjunto A. Tá? E veja
A gente também sabe que se um conjunto ele é igual ao outro conjunto, então está correto você falar que o conjunto ele é subconjunto dele mesmo, né? Você pode pensar no exemplo, só tem uma pessoa na sala de aula, quero escolher um aluno aí, só tem esse único aluno, então vem você, o próprio aluno, né? Então o conjunto, ele é um subconjunto de si mesmo, né? A gente viu ali atrás também isso, né? Conjunto com os elementos A e B. Conjunto das partes dele é o vazio, é o elemento, o conjunto só tem o elemento A, só tem o elemento B, só tem o elemento o todo o conjunto, né? E a gente pode ficar aumentando, tá? Olha só, quantos elementos tem no conjunto das partes? 2 elevado a n, onde n é o número de elementos que tem no conjunto. Então aqui tenho 3 elementos, tenho 8 subconjuntos. Por que que é essa quantidade? Vocês conseguem enxergar alguma relação disso que tem aqui com o que a gente sabe de tabela verdade? Quantas linhas tem na tabela verdade? 2 elevado a n também? E o que é n lá? O número de... Propriedade não é. Caraca. Componente? Componente. Isso, componente. Isso, número de componentes. Será que tem alguma relação disso? O que aqui é da mesma quantidade? Tem a ver porque eles podem estar dentro ou não, e lá elas podem ser verdade ou não. São os componentes de um conjunto, isso aí, né? Exatamente. Então você vê que, de modo genérico, a gente está falando da mesma coisa, né? Porque, olha só, o que corresponde isso A, B, C aqui? Os 3 satisfazem a propriedade de estarem no subconjunto. Então é como se os 3 recebessem valores verdadeiros. Aqui, nenhum dos 3 está. Então, os 3 ganharam um valor falso. Então, veja que a tabela verdade está aparecendo aqui, ó. O que é isso? A, B e o C. Não está. Ok, então, verdadeiro, verdadeiro, falso. Aqui, verdadeiro, falso, verdadeiro. Aqui, falso, verdadeiro, verdadeiro. Aqui, verdadeiro, falso, falso. Aqui, falso, verdadeiro, falso. Aqui, falso, falso, verdadeiro. Veja que com essa listagem aqui, a gente tem uma correspondência imediata com lá as possibilidades de valores da tabela verdade. Certo? Então, a gente deu um argumento combinatório lá atrás, né? Da mesma forma, aparece ele aqui de novo. Para cada elemento do conjunto A, temos 2 possibilidades, né? Ele vai pertencer ou não vai pertencer a um conjunto, a um subconjunto, né? Então, você tem esse 2 para cada termo, para cada um desses n termos aí. Com isso, você ganha esse 2 elevado a n do número de subconjuntos. Então, veja que isso a gente ganha uma outra vantagem, uma outra aplicação aí do porquê o vazio ele sempre tem que estar aqui, como subconjunto de qualquer conjunto. Tá? E aí a gente vai conseguir demonstrar isso mais para frente melhor também, tá? Mas eu vou parar por aqui, já são 8 horas. Infelizmente, não deu tempo para eu fazer os exercícios com vocês, que eu tenho aqui, a gente faz eles depois, tá? Beleza, gente? Vou precisar interromper e qualquer dúvida, perguntem na próxima aula, manda e-mail, tá? Já Professor? são 8h01. Alguém quer falar uma coisa rapidinho? Pode falar. Não, rapidinho. Tu vai jogar ainda hoje essa aula aqui pra gente rever depois? Vou sim. Ah, já então. Já é tranquilo. Era só isso mesmo. Tá, pode ser que tenha um dia que eu não consiga logo depois, mas aí logo no dia seguinte de manhã eu posto, tá? Não, pô, Porque tá são tranquilo, tarde pô, e tá tudo mais. tranquilo. Mas Até eu vou upar postar o sim. vídeo. Demora a upar, demora a receber e tal. Enfim, tá? Então, Beleza. beleza, gente. Valeu, Vou encerrar professor. aqui. Tá bom, professor. Até Valeu. quinta-feira, viu? Valeu, professor. Até aqui, Abraço. tamo junto. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, Boa valeu. noite. Valeu. Valeu, professor. Valeu, boa noite. Boa noite, valeu. Boa noite. Valeu. Ô, professor, boa noite. Desculpa a internet aqui.